Então vamos lá, pessoal. Vamos lá então contar a nossa playlist aqui que está completa de cálculo de limite. Ou seja, de cálculo aqui então. Meu amigo, caso você não tenha visto a nossa primeira aula, a segunda aula, já temos aqui no canal. Essa aqui é a nossa terceira aula. Agora estamos a qual é o limite dessas nossas funções. Preste atenção que esse assunto aqui está muito importante. E também se inscreva aqui no canal para você não perder essas aulas e também para ter uma sequência correta. Tendo uma sequência correta, você terá então uma aprendizagem então, completa e bem também eficaz. Nesse caso, nós podemos estar calcular o limite da linha A. Temos aqui então a linha A. Limite quando o x então tende aqui a menos infinito de uma função mais ou menos que é menos 1 que divide aqui então por x mais 3. O princípio de cálculo de limites é basta levar então a tendência substituirmos então no lugar da variável. Ou seja, teremos que levar a tendência aqui então menos infinito substituir no lugar de x para encontrarmos o resultado. Nesse caso, então, aplicando o princípio de cálculo de limite, teremos assim então limite quando o x aqui então tende a menos infinito. Nesse caso, então, teremos aqui então menos 1 dividido então por menos infinito mais 3. Então, um número muito grande negativo somado com 3, esse número então vai continuar como sendo então muito grande, mas negativo. Teremos aqui então isso aqui, ou seja, eu posso colocar assim, limite, quando o x aqui então tende a menos infinito, de menos 1, aqui embaixo ficaremos então menos infinito. Então, o número negativo dividido com o número negativo, aqui resulta então número positivo, só para começar. Agora, então, o número aqui então muito pequeno, dividido então por um número muito grande, esse limite aqui sempre vai tender então a zero. Podemos ver, por exemplo, 1 dividido aqui, por exemplo, do número aqui então 1000, nesse caso. O resultado que vai ser aqui sempre vai ser então 0,001, ou seja, cada vez mais vai tender então a zero. Então, nesse caso, então, esse limite daqui, o número aqui, dividido então por um número muitíssimo grande, teremos aqui então esse limite tendente aqui então a zero. Ou seja, o nosso resultado aqui será igual a zero. Então, eu posso afirmar aqui o limite quando o x aqui tende aqui então a zero, ou seja, tende aqui então a menos infinito, teremos aqui sendo igual a zero dessa mesma função daqui. Então, é assim que você pode fazer então o cálculo de limite. Então, nós podemos ver aqui então a nossa linha B, também são casos aqui realmente interessantes e também muito importante. Meu amigo, preste atenção da linha B, e muita atenção mesmo. Pode colocar aqui, temos aqui então a nossa linha B. Limite, quando o x então tende aqui então a 1, com 2 aqui em cima, ou seja, a função é 2, que divide então por x menos 1. O princípio de limites é levarmos a tendência, substituirmos aqui então na variável. Nesse caso, terei que levar esse 1, colocarmos aqui. Teremos aqui então limite de 2, que divide aqui então por 1, colocando aqui o lugar então da variável, a tendência, menos 1. Esse meio aqui então tende aqui a 1. Meu amigo, o 2 que divide aqui então por 1 menos 1, isso aqui é a mesma coisa, então o 2 que divide aqui por 0, visto que 1 menos 1 é igual a 0. Então, 2 que divide então por número 0, nesse caso, essa fração aqui então não tem resultado que pertence ao conjunto de números, ou seja, ainda nós não encontramos um resultado dessa nossa então resultado daqui. Isso aqui também é uma indeterminação matemática. Nesse caso, então, para nós escaparmos dessa indeterminação, bastaria então calcularmos os limites laterais, como vimos lá na nossa aula anterior. Nesse caso, então, calculando aqui então limites laterais, veremos por seguinte. Veja que acompanha comigo. Teremos que fazer assim, o limite quando o x então tende a 1 pelo lado então direito, dessa mesma função que é 2, que divide então por x menos 1. Então, terá que traçar mais ou menos assim, uma reta mais ou menos, sempre traça uma reta mais ou menos assim. Aqui teremos que colocar 1, veja, o lado então direito são valores então superiores do que 1. Nesse caso, veja, o lado então direito mais ou menos este lado aqui são valores então superiores do que 1. Então, acompanha aqui comigo. Se você colocar um número superior então aqui então a 1, teremos que calcular então, por exemplo, aqui colocamos aqui então 1,9. Nesse caso, ou seja, 1,0, ou seja, 1,01. Aqui no número então maior do que 1. Nesse pontinho aqui, aproximando daqui, então, não se confunda, aproximando daqui, 1,01 nesse caso. Então, se você colocar aqui o número 1,01, o resultado que será um número então que se aproxima a zero, porque teremos aqui então 1,01 menos 1, teremos aqui um número então que se aproxima a zero, mas que não chega a zero nesse caso. Então, teremos aqui então limite, quando o x então tende aqui a 1, pelo lado então positivo, ou seja, lado então aqui direito, teremos aqui então 2, aqui ficaremos então com o número 0,
vamos colocar 0, mas esse 0 aqui deve ser um número então, aqui positivo, ou seja, o número está muito menor, mas esse número muito menor então será um número aqui então positivo. Então, o número 2 que divide então por um número muito menor, então, mas positivo, teremos que esse limite aqui sempre vai ter um resultado então que sempre tenderá então a mais infinito. Ou seja, o resultado disso aqui então teremos aqui então tendendo aqui a mais infinito. Meu amigo, se você quer experimentar, pode experimentar. Por exemplo, divide aqui então o 2 que divide, por exemplo, o número 0,00001. Então, o resultado que vai ser aqui sempre será então maior. Ou seja, tenderá aqui então a mais infinito. Então, posso afirmar que o limite disso aqui é igual então a mais infinito. Então, a partir daqui podemos começar aqui mais aqui então. O limite, quando x aqui então tende a 1, pelo lado então esquerdo, visto que calculamos aqui então o limite à direita, o unifado então limite então esquerdo dessa mesma função. A função aqui então é 2 que divide então por x menos 1. Veja, também terá que levar então um número inferior aqui a 1. Aqui inferior a 1 serão números que estão este lado aqui. E fazer então a subtração com 1. Então, o número aqui então inferior a 1 será um número, por exemplo, aqui está 0,9999. Veja, tá, 0,99 menos 1, teremos um resultado, por exemplo, aqui está menos 0,1, exatamente por 0,1. Então, esse número aqui sempre tenderá então a 0, mas o 0 aqui então, números negativos. Tenderá então a 0, mas número negativo. Então, posso afirmar aqui então o limite, quando o x então tende a 1, pelo lado então esquerdo, teremos mais ou menos assim, então, o 2, aqui teremos então um 0, mas o 0 aqui está negativo. Então, o 2 que divide então por um número então muito pequeno, mas esse número muito pequeno negativo, tenderá aqui então a menos infinito. Ou seja, vamos encontrar então outro número então muito negativo, mas grande. Então, nesse caso, tenderá aqui a menos infinito. Se quiser, você pode experimentar na sua máquina calculadora, colocar o 2, menos, você aqui divide aqui está por 0,00, 0 aqui então 1, mas o número aqui está negativo. Vamos encontrar então um resultado muito grande, mas um resultado muito grande mesmo então negativo. Então posso afirmar aqui então o limite quando o x aqui tende a 1, por lado então direito, é diferente, ou seja, é igual a mais infinito, que é diferente do limite quando a tendência aqui então ele aqui é 1, mas por lado então esquerdo, nesse caso, que será igual a quem está menos infinito. Então, os limites laterais são diferentes. Eu posso afirmar que quando os limites, quando o x aqui tende aqui está a 1, por lado está direito, ele aqui é diferente dessa uma função aqui f de x, é diferente então do limite, quando o x aqui está tende a 1 por lado está esquerdo. Então, nesse caso, nós podemos dizer que então, esse limite aqui então não existe. Ou seja, o limite aqui então, quando o x então tende a 1, de 2 que divide aqui então por x menos 1, esse limite aqui então não existe, como nós vimos aqui. Então, esse limite aqui então da linha B, esse limite aqui então não existe. Nós podemos então passar então para calculando aqui então a linha C. Você vai ficar então realmente craque em limites, meu amigo. Preste atenção aqui então, preste atenção, você se tornar mesmo realmente craque. Temos aqui então a nossa linha C. Teremos aqui então o limite quando o x então tende a 2 de 1 sobre o x ao quadrado menos 4. Meu amigo, o princípio do limite é levarmos a tendência substituindo o lugar então da variável. Teremos exatamente assim. 1 dividido aqui então por 2 elevado ao quadrado menos 4. 2 elevado ao quadrado é igual a 4 menos 4. Ficaremos aqui então com 1 que divide então por 0. Meu amigo, essa fração aqui ainda não temos o resultado. Ou seja, o denominador sempre não podemos ser o número 0. Então, nesse caso, vamos para o estudo aqui de limites laterais. Se os limites laterais existirem e forem iguais, vamos dizer que então o resultado desse limite aqui é igual a esse resultado, nesse caso. Então, nós preste atenção aqui, então, veja. Eu primeiramente vou calcular aqui então o limite quando o x então tende a 2, por lado então aqui direito, ou seja, lado aqui então maiores do que 2. Dessa mesma função, a função aqui é 1, que divide aqui então por x ao quadrado menos 4. Veja, eu vou ter que traçar aqui com uma reta assim, para visualizar o assunto aqui então melhor. Aqui uma reta aqui então de x. Aqui nós temos 2, então, lado aqui então direito, esse lado aqui, essa valor então maior do que 1, esse é maior do que 2. Esse valor aqui, por exemplo, 2,001. Então, nós teremos aqui o número aqui está 2,001 elevado ao quadrado. O resultado aqui teremos quanto? O resultado aqui teremos o número, por exemplo, 4,00 tal. Por exemplo, 002 ou 001. Então, o número aqui 4,001 menos esse 4 que nós temos aqui, teremos um número
mais ou menos assim, então 1. Aqui teremos 0, ou seja, o número que se aproxima sempre do 0, mas esse número aqui deve ser então positivo. Ou seja, o resultado aqui teremos aqui um número que se aproxima sempre a 0, mas o número aqui deve ser positivo. Agora, 1 que divide então por esse número aqui então, que se aproxima a 0, mas positivo, um número muito pequeno, mas positivo, teremos aqui então, em curiosidade aqui então, mais infinito. Ou seja, esse número sempre vai tender então a mais infinito. Agora então podemos ir calculando para o limite quando a tendência é aquela que é 2, mas por lado então é esquerdo. Nesse caso teremos assim, o limite, quando o x aqui então tende a 2 por lado então esquerdo, da função aqui então 1 que divide aqui então por x ao quadrado menos 4. Podemos então analisar ainda mais. Veja, aqui nós temos o 2 aqui. Então, se você pegar os números que tendem aqui a 2 multiplicado então esquerdo, mas nunca pode chegar no 2, mais ou menos esse número daqui, assim, vai ver que o número que eu vou pegar aqui é 1 que divide 1, por exemplo, 999. Então, o número 1,999, se você colocar esse número aqui no lugar então de x, teremos um resultado aqui que se aproxima do 4, mas não vai chegar. Ou seja, eleva isso aqui então ao quadrado, teremos aqui então o 3, por exemplo, 9, 9, mas se aproxima do 4, mas não vai chegar. Agora, o número 3,999 menos esse 4, teremos aqui então 1 que divide por número então aqui. O número vai se aproximar sempre do 0, mas esse 0 dele ficará no número aqui então negativo. Então, o número 1 que divide então por um número muito menor que se aproxima a 0, mas esse número aqui então negativo, esse limite aqui sempre vai tender aqui então, ou seja, será o resultado dele sempre irá aqui então no menos infinito. Então, veja. O limite daqui é diferente do limite então daqui, ou seja, o limite aqui então à direita é diferente do limite então à esquerda. Nós podemos dizer que o limite, quando o x aqui então tende a 2, de 1 sobre x ao quadrado menos 4, esse limite aqui então não existe. Nós podemos então afirmar sem dúvida que esse limite aqui então não existe. É assim que você então pode fazer então cálculo de limites laterais, um assunto aqui então muito simples. Vamos tentar para tentar sair a nossa última questão, que é a nossa de a linha D. Meu amigo, preste atenção que você vai ficar então craque em limite. Veja que a nossa linha D. Teremos que calcular então o limite, mais ou menos assim o limite, quando o x aqui então tende a 3, de 1 sobre o x menos 3, tudo isso aqui está elevado aqui ao quadrado. Meu amigo, o princípio de limite é levar uma tendência a colocar uma variável para vermos se vai dar ou não. Nesse caso, então, colocando aqui então a variável, esse ponto aqui, teremos aqui então 1 que divide aqui então por 3, menos 3, tudo isso aqui está elevado a 2. Então, 1, aqui então 3 menos 3 é igual a 0 elevado ao quadrado. Isso aqui resulta então em 1 que divide então por 0. 1 que divide por 0, isso aqui então não conseguimos determinar numa calculadora. Ou seja, isso aqui então não existe. Então nesse caso vamos recorrer a cálculo de limites laterais. Eu posso calcular então o limite quando o x então tende a 3 para o lado então positivo, ou seja, lado direito nesse caso, de 1 sobre o x menos 3, isso aqui elevado aqui a 2. Meu amigo, eu posso traçar mais ou menos assim para você tentar visualizar melhor. Aqui 3. Agora, esse 3 daqui, valores que são maiores do que 3, por lado está direito, nesse caso daqui, teremos aqui, por exemplo, 3,0001. Se aproxima daqui do lado direito, mas nunca vai chegar então no 3. Meu amigo, então esse número daí, colocando daqui então na tendência, teremos exatamente assim, 1. Então, o número aqui 3,001, nesse caso, menos 3, teremos um número muito pequeno que se aproxima do 0, mas esse número aqui está positivo, ou seja, teremos aqui então um 0 positivo, mas esse 0 positivo ele vai tentar ao quadrado. Nesse caso, teremos aqui então 1, também isso aqui também iremos encontrar outro número então mais pequeno, teremos aqui então 0, também está positivo, que dá aqui então mais infinito. Meu amigo, já calculamos aqui então o limite lateral, mas do lado então direito, o que nos faz então limite lateral do lado então esquerdo. Caso esse limite então seja igual, vamos afirmar que esse limite sim existe e será igual então a esse ponto. Preste atenção que teremos então limite quando o x então tende a 3, mas do lado aqui então esquerdo, da função 1 sobre o x menos 3, tudo isso aqui está elevado aqui ao quadrado.
Preste atenção, é a mesma, então tá uma analogia. Teremos aqui então um número que se aproxima do 3, mas que nunca chega no 3. Esse número pode ser aqui então 2,9999. Então levando esse número aqui então, colocando aqui então na variável, teremos aqui então 1 que divide aqui por quanto? Aqui colocando então o número, por exemplo, 2,99 menos 3, teremos um número muito pequeno, mas esse muito pequeno será um número negativo. Então teremos aqui então um zero negativo dele, então, que tende aqui então a zero mais negativo. Tudo isso aqui elevado ao quadrado, meu amigo. Isso aqui teremos aqui então 1. Esse número aqui então muito pequeno negativo elevado ao quadrado, visto que então os pontos aqui número par, então teremos um resultado positivo. Só teremos aqui então um zero positivo. Então 1 que divide por um número muito pequeno mais positivo tenderá aqui a mais infinito. Meu amigo, o limite aqui então, quando o x tende a 3 positivo, ou seja, o lado então aqui direito, é igual a limite quando o x então tende aqui a 3, mas para o lado aqui então esquerdo, esse limite aqui é igual a mais infinito. Então nós podemos afirmar aqui o limite dessa função daqui, que é 1 sobre o x menos 3 elevado aqui então ao quadrado, é igual a quem está a mais infinito. Ou seja, esse limite aqui sim existe. Tá? É assim que você então pode calcular assunto sobre limite. Meu amigo, então caso você tenha gostado, se inscreva aqui no canal e eu te vejo na nossa próxima aula, que será a nossa aula 4. Essa aqui é a nossa aula 3. Então eu te vejo na nossa próxima aula e eu sou Julie Momadi. Até lá.